Som. Som, som. Oi, som. Aí, agora sim. Salve, moça, Pai do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus, nós estamos mais uma vez. Só uma viradinha para lá. Minhas folhas não voando aqui. Vou ficar doido. As crianças estão liberadas para o seu culto aqui para adiantar. Bora ver. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, verso 60. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 60. Amém? Vamos ler. Evangelho São João, capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, por quem este o havia de entregar, sendo um dos 12. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Santo Deus está no céu. Te dou graça, mas por mais uma vez estar diante do teu povo, diante da tua igreja. Podemos mais uma vez ministrar a tua palavra, a tua santa escritura, Senhor. Peço que fale nossos corações, mesmo não somos dignos, mesmo somos pecadores, meu Deus. Que a tua graça nos alcance mais essa noite, que possamos, meu Deus, sair daqui diferente da forma que entramos, mas entendemos mais uma vez que somos pecadores, somos falhos e que somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, e tudo seja feito para a glória e para a honra do teu santo nome, e tudo seja feito para a tua vontade, meu Deus. Obrigado por tudo. Se conosco nessa noite, assim eu oro a ti e te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje iremos falar sobre esse discurso de Jesus. Porque o verso 60, o texto diz, na parte B, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? A multidão retruca isso a Jesus em um certo momento. E hoje, irmãos, nós vivemos em uma sociedade onde o que está imperando, onde o que está sendo disseminado é o politicamente correto. Temos que ser politicamente correto. E o politicamente correto é o que hoje influencia fortemente as palavras e as ações de muitas pessoas. Isso é uma tendência que tem influenciado o Brasil, tem influenciado o mundo todo. Uma força de você tentar enquadrar o seu discurso, a sua forma de falar, a sua forma de agir, para não ter que desagradar os seus ouvintes, não ter que desagradar aqueles que ouvem,
devido a várias formas de ideias que tem hoje, várias formas de ideologia, várias formas de ver o mundo. Defensores dessa abordagem argumentam que ao adotarmos uma linguagem e comportamentos politicamente corretos, evitamos magoar ou ofender as outras pessoas. Irmãos, embora que existe um valor em falar a verdade com amor, como a Bíblia também bem nos ensina, mas a preocupação excessiva com essa cautela muitas vezes resulta em discursos vazios. A preocupação demasiada em você não tentar ofender a pessoa, tentar não ofender o ouvinte, acaba fazendo um discurso vazio. Falamos muitos, mas no fim não dizemos nada de significativo. Isso é o que nós mais vemos hoje em dia nas redes sociais, na televisão, pastores, pregadores, líderes religiosos pregando, homens falando por horas, 2, 3 horas, pregando para 5.000 pessoas ao vivo, 100.000 pessoas online, mas no final das coisas ele não fala nada com nada. É um discurso vazio, porque a preocupação do orador, do pregador, de não ofender quem está se ouvindo e tentar incluir todo mundo, tentar moldar o evangelho às pessoas, acaba tornando aquele discurso vazio. Acaba tornando aquele discurso sem um fim no seu final, devido à forma como ele tenta aplicar a mensagem do Evangelho. Hoje vemos vários pregadores famosos que pregam durante horas, multidões, vendo eles, e sai com seus egos todo inchado, porque ele está preocupado em agradar aquela multidão, agradar vários tipos de pessoas, várias camadas que tem ali dentro. Pessoas que pensam de formas diferentes, pessoas que tentam trazer suas próprias ideias e moldar o Evangelho às suas ideias. Mas, irmãos, a palavra de Deus, por vezes, ela nos confronta e nos desafia, por muitas vezes. E um tempo onde a busca por palavras agradáveis e agradar a todos é constante, a mensagem de Cristo, muitas vezes, não se encaixa nesse padrão. Ela é taxada hoje em dia como radical, ela é taxada como direta e ela exige uma resposta de fé verdadeira. E o texto que lemos no Evangelho de João, aqui trata um momento crucial no ministério de Jesus, onde ele faz um discurso que, embora profundo e revelador, ele provoca um grande choque naquela multidão de seguidores. Jesus Cristo, depois de alimentar mais de 5.000 pessoas com pães e peixes, aquela multidão que acompanhava, imagina, irmãos, uma multidão de mais de 5.000 pessoas ao seu redor, ouvindo você falar, e você multiplica pães, você alimenta toda aquela multidão faminta. Naquele momento, logo após eles se alimentarem, se alegrarem com aquilo tudo, Jesus começa a ensinar algo muito profundo, a necessidade de se alimentar da sua carne e do seu sangue para a vida eterna. Para muitos, essas palavras foram difíceis de ouvir naquele momento, de entender, com difícil compreensão. E o Evangelho de Cristo sempre tem o poder de confrontar nossos corações e nos desafiar a nós tomarmos uma decisão, a desafiar e a tomar uma decisão. Ou aceitamos sua palavra com fé, deixa através da fé a mensagem do Evangelho entrar no nosso coração e transformar nossas vidas, ou nos afastamos do Evangelho e vamos achar um discurso duro, pesaroso, difícil de entender devido à dureza dos nossos corações. Irmãos, mas nesse momento, quando Cristo faz esse discurso diante daquela multidão, diante dos discípulos, diante dos apóstolos que ali estavam, que ali subdividia em 3 grupos de pessoas, tinha a multidão de judeus, tinha um grupo de discípulos que seguia ele rotineiramente, e tinha os 12 discípulos que ele selecionou um a um, pessoalmente. E como Jesus se comportou diante da incredulidade e das dificuldades de compreensão, de se entender a mensagem do Evangelho? Mas Cristo, ele não fez concessões para agradar ou esvaziar suas palavras. Cristo não modificou a sua palavra para poder agradar aquela multidão,
pensou assim, nossa, está sendo muito duro, está sendo muito pesado, vou alterar um pouco aqui, um pouco ali, é muita gente me seguindo. Ele não deixou se cegar pela multidão, pelo poder, pelo aplauso daquela multidão. Não, Cristo manteve o seu discurso, mesmo sendo pesada, mesmo sendo duro, porque ele tinha ciência, ele tinha consciência que o problema estava no coração da multidão e não no discurso. Pelo contrário, ele confrontou a dureza do coração humano, chamando todos a um compromisso profundo com a verdade. Ele debateu, ele discutiu, ele levou à frente o seu discurso. E Jesus, em sua pregação, ele nunca temeu confrontar as pessoas com a verdade, por mais dura que fosse, Cristo nunca deixou de falar a verdade. Ele gerou divisões entre aqueles que o seguiam, e muitos que estavam com ele se afastaram quando ouviram a palavra que não podiam compreender e aceitar. A princípio, essa mensagem parecia incompreensível para aquela multidão e até repulsível. Irmãos, mas vamos ver qual discurso foi esse que Cristo fez. Qual foi essa mensagem, qual foi o contexto que tudo isso aconteceu. Vou retornar aqui no versículo, mesmo capítulo 6, só que no início do capítulo 6. O início do capítulo 6, verso 1, o texto fala: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e o verso 2, o texto fala que uma grande multidão o seguia. Porque a multidão seguia por quê? Porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Toda a obra que Cristo fez, curou o cego, curou o paralítico, toda aquela obra, todo aquele poder que Cristo manifestou na terra, fez a multidão o seguir. Em um certo momento, Jesus subiu ao monte e, assentando-se ali com seus discípulos, então Jesus, levantando os olhos do monte, viu uma grande multidão que vinha ter com ele. E Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Jesus teve compaixão pelaquela multidão que acompanhava Jesus. E Filipe respondeu: nem 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. O texto vai dizer que aparece uma criança com um cesto de pão e peixe. Jesus faz uma oração, multiplica os seus pães e alimenta mais de 5.000 pessoas. Imagina a festa, imagina a alegria daquela multidão vendo aquele homem fazendo aquele grande milagre, alimentando todo mundo. No verso 14 tem esse relato: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Eles começam a reconhecer a Cristo como profeta. Talvez fazendo lembranças dos profetas que haviam passado por Jerusalém, pelo povo hebreu, como Elias, Eliseu, vários profetas que por muito tempo passou por aquele lugar. Começaram a tratar Jesus como profeta. Este verdadeiramente é o profeta. Olha o que esse homem está fazendo. Curou o paralítico, curou o cego, agora alimentou essa multidão de pessoas. Mais à frente, a partir do verso 22, Jesus se apresenta como o pão da vida. É aí que as coisas começam a apertar para aquela multidão. Ele afirmou que para ter a vida eterna seria necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. O que Cristo faz? Ele aproveita aquela situação que tinha acontecido há pouco tempo atrás, daquela multidão ser alimentada com pão, com peixe, não morrer de fome. Ele fala: necessário vocês comer da carne e do sangue, para vocês terem vida eterna. Só que esse discurso escandalizou muitos que não conseguiram entender, pensando que Jesus estava falando literalmente de comer o seu corpo, de comer a sua carne e de beber o seu sangue. Só que Jesus não estava falando ali, irmãos, de uma prática literal, mas ele usava de uma metáfora profunda, chamando todos a crerem nele como verdadeira fonte de vida eterna. E Cristo, através dos seus 3 anos de evangelho, por muitas vezes ele pregou por parábolas. Quando ele estava com Nicodemos, doutor da lei, ele disse para ele: necessário é nascer de novo. Qual foi a resposta de Nicodemos? Como eu, sendo já velho, poderia retornar pelo ventre da minha mãe? Ele levou a mensagem de Cristo na literalidade. Cristo estava falando para ele nascer de novo, se arrepender, deixar o velho homem morrer e nascer para uma nova vida, se converter através da pregação do Evangelho.
E não que ele teria que voltar para o ventre da sua mãe. Cristo está vendo uma forma de metáfora para poder explicar sobre o reino, explicar sobre o reino celestial. Irmãos, a verdadeira questão que se colocava diante deles era a fé. Quem realmente cria que Jesus era o Cristo? Porque aquela multidão via ele talvez como um profeta, como um homem de Deus, como ungido, como enviado, mas não criam que ele era o próprio Cristo encarnado, era o próprio Deus encarnado. Eles não criam que ele era o Messias enviado, que viria para remir o povo judeu. Achavam que era mais um homem que passou naquele momento, um homem que fazia maravilhas, que fazia os sinais, mas não tinham fé para crer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Aqui que é o ponto principal. E no verso 60... o texto fala, explicando essa dureza do coração dessa multidão. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Essa reação, irmãos, revela como muitas vezes a mensagem de Cristo, ela desafia profundamente as nossas compreensões limitadas. Jesus, ele não teve o receio de falar com clareza, mesmo que suas palavras fossem difíceis de aceitar. Irmão, mas pensa comigo, a questão aqui, não é que os judeus não tinham compreensão daquilo que estava sendo pregado, porque o povo judeu, historicamente, é um povo que estudava, que lia, que entendia das promessas que viriam, entendia de tudo o que aconteceu com o seu povo. A questão aqui era a dureza dos seus corações. Eles não abriram seu coração para a palavra entrar, para a palavra fazer um trabalho na sua vida. Então, irmão, se a mensagem pode ser perfeita, pode ser bem feita, bem montada, totalmente segmentada, mas se o Espírito Santo de Deus não trabalhar no coração do homem, não tem nada que muda ele, não tem nada. Era o próprio Deus pregando para aquela multidão, mas mesmo assim a dureza do coração daquele povo não deixava eles quebrantar o coração, se arrepender e entender que aquele homem, que era o próprio Deus, poderia salvar suas vidas. Era tão duro o coração daquele povo que nem o próprio Cristo pregando não quebrava aquela multidão, não abria o coração, abria a mente para entender o Evangelho. E assim como a pregação de Jesus separou aqueles que realmente o seguiam, daqueles que não o compreendiam ou aceitavam a sua mensagem, a palavra de Deus, ela faz isso conosco hoje. O Evangelho ele é claro e ele é desafiador. Ele exige, irmãos, de nós uma resposta de fé. Não podemos ser como a multidão, ou até os discípulos que o seguiram e se afastar devido à dureza da mensagem. Nós devemos entender que o caminho é esse mesmo, é duro, é difícil, temos que nos separar do mundo, nós temos que ser diferente do mundo e não achar que o problema está na dureza do sermão, irmãos. Porque o problema aqui não era a dureza do sermão, a questão era a dureza do coração, a dureza do nosso coração que é o problema. Não é o sermão que é duro muitas vezes, mas o nosso coração que não se quebranta, que não abre para a palavra, não abre para entender o Evangelho e nos arrependermos e entender que Jesus é o nosso único Salvador. Quando o Espírito de Deus não está operando no coração, até as palavras mais claras de Cristo podem ser mal interpretadas e rejeitadas, assim como aquele povo fez. O Evangelho, irmãos, muitas vezes, é difícil de ouvir. Ele vai confrontar, ele vai expor o pecado humano. E quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, ela pode nos causar desconforto, pois ela vai revelar as áreas de nossa vida que precisam ser transformadas. Ela vai apontar nosso erro, ela vai apontar o nosso pecado. O confronto com a verdade de Cristo exige uma decisão. Ou aceitamos e nos entregamos às suas palavras, ou nós vamos nos afastar, ou vamos endurecer ainda mais o nosso coração, senão nós não nos quebrantarmos. No entanto, a verdade de Cristo é a única que vai nos oferecer vida eterna. Ela pode ser até dura no início, momentaneamente, de entender, de deixar entrar aquela mensagem no nosso coração. Pode ser até dura no momento, mas ao longo prazo, ela vai nos dar a vida eterna. A gente vai ver que é o melhor remédio. O remédio, ele pode ser amargo, ele pode ser ruim no primeiro momento, mas depois você vai ver que é Ele que vai te salvar, é Ele que vai te salvar de uma vida de pecado, de uma vida desse mundo. É o Evangelho duro, é o Evangelho pregando a verdade que vai nos libertar.
Não adianta a gente queremos tratar uma pessoa que está tratando um câncer com dipirona, com anador, que isso não vai resolver. Se ela não fizer um tratamento certo de quimioterapia, de remédios pesados, que vai abalar ela sentimentalmente, que vai mudar a vida dela, mas vai curar ela. É esse sim que é o Evangelho. Ele é duro, pode ser pesado no primeiro momento, mas no final é a vida eterna. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa terra, trilhando o caminho para a vida eterna, entendendo que mesmo que no primeiro momento pode ser duro, pode ser difícil de entender, não queremos trilhar por esse caminho, mas no final, esse caminho que vai nos levar lá para o céu, que vai nos garantir a vida eterna. Irmãos, vamos agora no verso 67 do versículo 6, a resposta de Pedro. 67. Então Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, diante do afastamento da multidão e dos discípulos que ele seguia, Jesus faz essa pergunta aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Pois vocês também vão sair? Engraçado não, né? Eu falo engraçado, mas não é engraçado. Jesus, ele está com aquela multidão, ele faz um discurso duro, a multidão vai toda embora, os discípulos também vão embora, que é um grupo de discípulos que seguia ele esporadicamente, e fica só os 12. Jesus também não estava amedrontado, não. Vocês querem ir embora também? Pode ir. Está difícil. Ele não se apega à multidão, não. Ele veio ali para fazer o seu trabalho, fazer a sua obra. Ele estava firme naquilo que ele ia fazer. Ele ia até o final. Poderia ficar sozinho ali, só ele e Judas, né, para entregar ele, que precisaria de Judas, né? Precisaria sim, né? Pode dizer. Essa pergunta, irmãos, ela revela que Jesus não forçaria ninguém a segui-lo, mas ele queria saber quem de fato compreendia a profundidade do seu chamado e estava colocando à prova os seus discípulos naquele momento. Vocês vão querer ir também? Eu não escolhi vocês para me seguir? Agora a coisa começa a apertar, começa a dificultar, vocês vão querer se retirar também? E Pedro, né? Sempre Pedro, em nome dos 12, respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Pedro se levanta, e vocês reparem, irmão, que o texto fala que Pedro fala pelos 12. Repara que não há resposta. Eles estão assim, cocheando no coração deles, se é isso mesmo. Não é todo mundo que fala em alto voz, não, estamos com você, não. Só um que levanta e fala: não, Senhor, para quem iremos nós? Pedro fala pelo grupo. Ele fala: para quem iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. Pedro usa uma forma, parece estranha de falar, né? Para quem iremos? Para quem iremos? Porque naquela época, tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os outros profetas que pregavam outros tipos de salvação, mas Pedro fala: mas para quem iremos nós? Vamos seguir aqui? Vamos seguir ali? Não tem onde seguir, só tu tens as palavras de vida eterna. E a questão da multidão se afastar dos discípulos, eles não tinham fé. O texto fala, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da eterna, no verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Então a diferença, irmãos, dos 12 discípulos para a multidão e para os discípulos é que eles acreditaram na mensagem do Evangelho, eles creram, eles tiveram fé para acreditar naquele sermão, naquela dureza, mesmo que o sermão seja duro, mas através da fé o coração deles foi quebrantado. Aí o texto fala: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. A questão aqui é a multidão não reconhecia Jesus como Deus, não entendia que ele era o Salvador, achavam que ele era só um fazedor de milagre, um homem que está fazendo milagre. Vamos seguir ele, está bom para nós aqui, estamos comendo peixe, estamos comendo pão, está dando para curar um cego, vamos andar com ele. Apertou um pouquinho, não dá para mim mais não, vou sair. Eles não acreditavam, eles queriam uma coisa terrena, naquele momento. Quando começa a falar de coisa celestial, eternidade, vão sair daqui dessa terra, não quero mais, quero ficar aqui, está bom demais. Não é isso que a gente vê muito nos nossos meios? A pregação era focada na terra, focada no carro, em ter posses e família, e você viver uma vida regalada nessa terra. Quando começa a falar coisa celestial, de como isso aqui é passageiro, isso aqui vai ficar tudo para trás, a multidão já não quer. Não é isso que nós queremos. Está muito duro esse sermão, está muito difícil de entender esse sermão. A gente quer uma coisa mais tranquila, não mexe com isso aqui não, eu tenho que mudar meu jeito de ser, eu tenho que mudar a minha vida. Não é isso, vamos ficar só aqui no pão, no peixe, comendo, bebendo, se alegrando. Porque eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Hoje em dia as pessoas não veem Jesus como Salvador.
É igual essa multidão, só quer esse Jesus que é igual se fosse um Papai Noel. Tudo que eles pedem, ele vai dar riqueza, quer usar só do Evangelho para poder obter o que eles querem, que é só a parte boa do Evangelho, vamos falar assim, mas a parte que eles estão abrindo mão é a eternidade. Mas os apóstolos não, eles acreditavam que Cristo era o Filho de Deus. Então Pedro, ele reconheceu que embora o discurso de Jesus fosse duro e desafiador, não havia outro lugar para onde ir, era o único caminho. Jesus era o caminho. Jesus era o único que possuía as palavras da vida eterna. E isso era inegável para aqueles que tinham fé nele. Eles acreditavam piamente que Jesus era o único caminho para a vida eterna. E Pedro expressou a fé verdadeira. E ao fazê-lo, deu testemunho que a vida cristã não é e nunca será uma caminhada fácil, mas é a única que vai levar à vida eterna. Pode não ser fácil, mas é o único caminho que leva à vida eterna. E a resposta de Pedro, irmãos, expressa uma fé inabalável. Apesar de a mensagem ser dura, ele reconheceu que só Cristo havia a verdadeira vida eterna. Pedro não estava buscando conforto ou respostas fáceis, ele buscava a verdade de Deus. Pedro estava buscando a verdade. Os 12 discípulos, excluindo Judas, né? Vamos falar de Judas mais na frente, eles estavam em busca da verdade. Eles sabiam que aquilo ali era momentâneo. Eles entendiam que Cristo veio para regenerar eles do seu pecado. Em momentos, irmãos, como esse, de confronto com a palavra de Deus, nós somos levados a refletir sobre a nossa própria disposição. E a resposta de Pedro nos ensina que a verdadeira fé, ela não é alimentada por palavras confortáveis ou por um evangelho diluído, mas pela convicção que ele é o único caminho para a salvação. E o que mais vemos hoje é um evangelho diluído. Eles vão diluindo, deixa bem ralinho para a pessoa poder tomar. Pega um café e faz ele sem açúcar, é normal, para quem gosta aí, né? É normal, mas pega um café bem forte, dá para alguém tomar. Nossa, esse café é ruim, vai botando água, vai diluindo aquele negócio, vai diluindo, vai ficar bem ralinho. Isso que eles fazem com o evangelho hoje, deixa bem palatável. Uma criança vai tomar, não vai sentir gosto nenhum, e o adulto também. Todo mundo vai poder tomar o café, mas não vai resolver nada. Então eles tendem a diluir o evangelho, diluir a palavra de Deus para ficar palatável, para ficar agradável a todo mundo, eles poderem agradar todo mundo, agradar toda aquela multidão. E Pedro, ao reconhecer que Jesus tinha as palavras de vida eterna, fez uma escolha que todos nós devemos fazer. Seguir a Cristo independentemente dos desafios que enfrentaremos ao longo do caminho. E não podemos esperar que o evangelho se encaixe aos nossos padrões. Nós temos que mudar nossos padrões, nós temos que mudar nosso jeito de viver, o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de tratar as pessoas. Nós que temos que mudar. Nós temos que olhar os padrões do evangelho assim e falar assim, eu tenho que mudar. Quando Paulo fala que ele era perfeito em tudo, mas a lei apontava para ele e falava assim, não, aqui eu estou errando, aqui eu estou vacilando. Então a lei apontou um erro que Paulo tinha. É isso que é o evangelho, vai apontar o nosso erro. Se ele não apontar o nosso erro, como que nós vamos nos moldar o evangelho para a vida eterna? Então precisamos de uma palavra que nos molde, que nos modifique o velho homem para nós podermos nascer de novo. Igual Cristo falou para Nicodemos, necessário é nascer de novo, nascer da água e do sangue. E, irmãos, devemos estar dispostos a abraçar a sua verdade, mesmo quando ela nos confronta ou nos incomoda. E o desafio da fé é exatamente esse, confiar em Cristo, não porque Ele nos oferece um caminho fácil, mas porque Ele é a única fonte de fé, única fonte de vida verdadeira. E a decisão de seguir a Cristo é sempre um processo contínuo, uma caminhada contínua, irmão. Começamos hoje, e à medida que caminhamos na fé, muitas vezes seremos confrontados com a dureza do coração. Vamos aprender a cada dia mais. Hoje aprendemos um ponto, modificamos aqui. Amanhã um novo ponto, modificamos aqui. Olha a vida de Pedro. Pedro, por muitas vezes, vacilou, mas toda vez ele voltou e se arrependeu. E diante de Cristo ele falou, eu errei, eu pequei, se arrependeu e conseguiu todas as vezes ser restaurado. Diferente de Judas, que pecou, que errou e no final acabou tirando a sua vida. Mas assim como Pedro, devemos sempre voltar a nossa resposta para Cristo, reconhecendo que Ele é o único que tem as palavras de vida eterna. E se a palavra nos confronta, não devemos fugir dela. Porque se ela está nos confrontando, ela está tratando com a gente.
Se você foge de um remédio que vai curar a sua vida, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Você tem que tomar esse remédio. Se você não toma, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Então, se a palavra te confronta, nunca, nunca, nunca devemos fugir dela. Em vez disso, devemos deixar que o Espírito Santo nos transforme e nos fortaleça na fé. O Evangelho não é para aqueles que buscam conforto, mas para aqueles que são dispostos a seguir a Cristo, mesmo diante das dificuldades. Imagina os 12 apóstolos vendo aquela multidão de gente abandonar Jesus, deixar sozinho, ficar sozinho, só os 12 e Jesus. E eles permaneceram fiel, permaneceu até o fim. Continuando, irmãos, o verso 70 agora. Respondendo Jesus, não vos escolhi a vós os 12, um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, por quem este o havia de entregar, sendo um dos 12. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus prega o Evangelho, a multidão toda se dispersa, a maioria, os discípulos vão embora, fica só os 12. Jesus faz uma pergunta para os outros: vocês querem se retirar também? Pedro responde: não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. O que Cristo faz? Ele aperta mais um pouco. Respondeu Jesus: não vos escolhi, até vocês, os 12 que eu escolhi. Até os 12 que eu escolhi, um de vós é um diabo, um de vós é um enganador, é um traidor. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus sabia que apesar da sua escolha pelos 12, um deles o trairia. E ele disse: não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é um diabo. Jesus está se referindo a Judas, que embora estivesse fisicamente presente com os discípulos, o seu coração estava distante de Cristo. Irmãos, eu falei que aqui se dividia em 3 classes de pessoas, mas na verdade são 4, né? Tem a multidão, tem os discípulos, tem os 12, e no meio dos 12 tem mais um, que é Judas. O Judas é o pior de todos, porque ele não larga Jesus, ele vai com Jesus até o final, ele vai até o Calvário e traz Jesus. Ele está no meio de nós, ele está junto com a igreja, junto com os irmãos, pregando, louvando, fazendo todo o trabalho, mas no final ele é o enganador, ele é o traidor. Nós temos que tomar muito cuidado, estar sempre tratando o nosso coração vigilante, porque o texto fala, durante os 4 evangelhos, tem vários relatos que Cristo tentou de todo o tempo recuperar Judas, tratar com Judas. Vários textos ele tenta falar com Judas, mas Judas trilhou um caminho que no final nós sabemos a história. A história de Judas nos lembra da importância de uma fé genuína. Estar fisicamente presente com os discípulos, como Judas, não é o mesmo de ter um coração transformado por Cristo. Talvez aquele meio, a comunhão, os irmãos ali, foi levando, mas o coração dele estava igual a multidão. Ele não via Jesus como Cristo, ele não concebeu no seu coração que estava diante do Salvador do mundo. Ele achava que era um homem qualquer e ele fez o que tinha que ser feito. Traiu o próprio mestre. Podemos estar cercados por todos os elementos religiosos, mas se o nosso coração não está alinhado com a verdade de Cristo, nossa fé será superficial e instável. Judas, que esteve tão perto de Jesus, nos mostra que a aparência de ser discípulo não garante uma transformação verdadeira. Imagina, o próprio Mestre, o próprio Deus encarnado, um homem do seu lado foi capaz de trair. Imagina nós, seres humanos, frágeis, pecadores, incompletos. Devemos questionar nossa própria fé, irmãos. Temos que questionar se a nossa adesão a Cristo ela é genuína. Se nossa fidelidade a Ele é baseada em algo mais profundo do que essa conformidade social, esse meio, ou a expectativa de termos alguns benefícios temporais. Temos que entender se o nosso coração não está igual à multidão, só à procura de melhorias, de benfeitorias, de coisas boas. Não, nosso foco não está no céu. Isso que fez Judas entrar por um caminho que não teve mais volta. E a verdadeira fé é aquela que vai além das aparências e ela é sustentada por um relacionamento pessoal com Cristo que nos chama a segui-lo em obediência, independentemente das dificuldades. Em Atos, irmãos, Atos capítulo 7, deixa eu abrir aqui, Atos, tá pra cá, peraí. Atos capítulo 7, versículo 39. Cadê? 7. Atos 7, versículo 39, o texto fala: e isto disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo
Não, peraí. Estou lendo João aqui, falando que é Atos. Só um segundo. Eu lembrei que agora o texto. Está no telão? Achei. Glória a Deus. Está aqui. Atos 7:39. Falando do povo hebreu, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração, rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. O que o texto está falando aqui de Atos? Que o povo hebreu, quando estava no deserto, eles voltaram para o Egito. Mas não tem relato na Bíblia que o povo retornou para o Egito. Mas como que eles retornaram para o Egito? No coração. O coração do povo hebreu estava no Egito. Ele estava ali na comunhão com os irmãos, andando durante 40 anos, mas o coração já estava lá no Egito, lembrando das coisas do Egito, lembrando da comida que eles comiam, reclamando, dando trabalho para Moisés, reclamando do maná, reclamando da codorna. O coração estava lá no Egito. Igual o Judas aqui, ó, no meio dos 12, o coração estava lá no mundo, lá com a multidão, só querendo ali ter algum tipo de benefício naquele momento, mas o coração deles estava perdido, o coração estava preso lá no Egito. O Egito aqui é o mundo. Estava preso no mundo. E este é um alerta para todos nós. Não basta nós estarmos fisicamente presentes na comunidade de fé. Não basta parecer cristãos aos olhos dos outros. Porque aos olhos dos 12, Judas era um verdadeiro seguidor de Cristo. Judas não tinha diferença nenhuma entre eles. A verdadeira questão é, nosso coração está genuinamente com Cristo? Muitas vezes podemos estar envolvidos com a igreja, com as atividades religiosas, mas nossa fé pode ser apenas superficial, como a de Judas. Ele estava ali, mas não havia realmente crido que Jesus, como Cristo, era o Cristo, o Filho de Deus. Ele não envia, ele não tinha fé, não tinha capacidade devido ao seu coração, está preso a este mundo. Então, irmãos, isso é um cuidado que nós devemos ter nas nossas vidas. Portanto, irmãos, agora, resumindo e concluindo esse sermão. Ao meditarmos sobre esse trecho do Evangelho de João, somos desafiados a examinar nossas próprias reações à palavra de Deus. O que aconteceu com aqueles discípulos que se afastaram de Jesus? Eles se sentiram confrontados, escandalizados pela mensagem difícil, e em vez de buscar compreensão, buscar entender, buscar a compreender a mensagem de Cristo, eles preferiram que retroceder. Isso nos lembra que a verdadeira fé, ela não é fácil, nem sempre nos traz conforto imediato. Ela exige entrega, ela exige compreensão, ela exige uma disposição, ela exige você fazer o cálculo. Será que é isso mesmo que eu quero? Exige uma racionalidade também, você compreender o caminho que você vai seguir, para seguir o caminho de Cristo, mesmo quando Ele nos confronta. Mas, como vimos na resposta de Pedro, a verdadeira fé, ela não foge do confronto. Quando ele declarou ao Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele não apenas reconheceu a dificuldade daquele momento, mas também reconheceu que diante de qualquer outra opção, a única escolha verdadeira é permanecer com Cristo. Só tu tens, você é a única pessoa que tem a palavra de vida eterna. Não há outro caminho, não há outra escolha. Ele estava convicto, mesmo que é duro, mesmo que é pesado, mesmo que vai ser difícil, e os tempos tão difíceis, estão muito mais, estão se apertando os tempos, mas esse é o único caminho, irmão, não tem outra forma. Vai aparecer no nosso tempo, está aparecendo e vai continuar aparecendo outros tipos de caminho para tentar adocicar, para tentar diluir, para tentar deixar melhor, mais palatável, mas não. O único caminho é esse, é na renúncia, é você negar a si mesmo a cada dia, você ver todo dia o que você está fazendo, você pode estar errando aqui, vacilando ali, você modificar a sua vida, e se entregar o seu coração a Cristo a cada dia, entendendo que Ele é o único caminho. Ele não apenas reconheceu a dificuldade do momento, mas também reconheceu que diante de qualquer outra opção, a única é permanecer com Cristo. E a fé verdadeira não se limita à busca por um caminho fácil, mas se firma na certeza de que a vida eterna só é encontrada nele. Não há outro caminho. Da mesma forma como ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem jeito, irmãos. O evangelho, o cristianismo é uma
religião exclusivista, né? Ela não consegue, vem cá Buda, vem cá Maomé, vem cá juntar todo mundo aqui. Não tem, é exclusivista, só tem um caminho, não tem outro caminho. E ao longo da nossa caminhada cristã também seremos desafiados e confrontados e muitas vezes incomodados pela verdade do Evangelho. E não devemos nos afastar, irmãos, diante do desconforto, mas permitir que a palavra de Deus nos transforme, nos corrige e nos leve a uma vida plena. Temos que ser uma vida plena. Nossa vida tem que ser igual a aurora que eles falam. Ela amanhece, o sol está clarinho, chega o sol de meio-dia, aquele sol está brilhando. Nossa vida tem que ser assim. A cada dia você vai crescendo um pouco mais. Você vai errar, você vai pecar, você se arrepende, você volta, você pede perdão. Se ofendeu aqui, você pede perdão. O seu coração é transformado. O coração transformado, irmãos, não quer dizer que você nunca mais irá pecar. Mas toda vez que você tropeçar, toda vez que você acontecer, você vai voltar para o seu Senhor e você vai encontrar perdão, você vai encontrar arrependimento, você vai encontrar salvação. E que não sejamos também como Judas, que caminhava fisicamente com Jesus, mas cujo coração estava distante, estava longe dele. Que ao ouvirmos a palavra de Deus, sejamos sensíveis ao mover do Espírito, permitindo que Ele abra nossos corações para a verdade que liberta. Que nossa fé seja firme e inabalável, mesmo nas dificuldades, e que, como Pedro, possamos afirmar com convicção: tu tens as palavras de vida eterna. E que nossa decisão de seguir a Cristo seja incondicional, mesmo quando a mensagem do Evangelho, mais uma vez, nos confronta e nos desafia. E o caminho da fé é este, ele exige uma escolha dura, muitas vezes, mas é o único que vai nos levar à vida eterna. Que nunca retrocedamos, mas sigamos firmemente em direção a Jerusalém celestial. Amém, irmãos? Essa mensagem que Deus me entregou nessa noite. Vou orar. Senhor Deus, está no céu, te agradeço por esse momento, por mais uma vez ter a oportunidade de pregar a tua palavra, meu Deus. Agradeço, meu Deus, por ter falado conosco. Nossos corações estejam abertos a ouvir. Temos coração, meu Deus, aberto para ouvir a tua palavra. E nunca, Deus, deixar nosso coração duro a ponto de não deixarmos o coração duro e afastarmos de ti e acharmos que temos um discurso duro, pesado e voltarmos para o mundo. Que estejamos firmados em ti, Senhor, que a tua obra na cruz da Calvário, cada dia, Deus, faça sentido na nossa vida, que a nossa fé aumente a cada dia, porque vem tempos trabalhosos, vem tempos difíceis, e se não estivermos firmados na verdade, firmados na fé, poderemos vacilar, poderemos escorregar, Senhor. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, que possamos estar firmados em ti a cada dia, crescendo em graça, em conhecimento, e sabendo, meu Deus, que só tu tens palavras de vida eterna, que tu és o único caminho, o teu único caminho que vai nos levar ao Deus, ao céu. E é isso que estejamos sempre firmados. Guarda isso nos nossos olhos, guarda isso nos nossos corações, que nossos olhos sejam focados em ti, no céu, na eternidade. Que as coisas desse mundo, mesmo que sejam boas, prazerosas, mas não nos cegues como cegou aquela multidão, como cegou Judas, como cegou alguns discípulos, meu Deus. Guarda nossos corações, trabalha nossas vidas a cada dia, Senhor. Eu oro a ti nesse momento e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço pela oportunidade.